Olá, querido irmão, querido amigo. Sejam todos bem-vindos ao programa de podcast Tocar na Trombeta. Na verdade, nós estamos muito felizes porque temos, assim, mais uma vez, a oportunidade de podermos estudar aquilo que são os detalhes da Palavra de Deus. E hoje nós temos um tema de caráter muito importante, tema este que é a última geração e os 144 mil. E no nosso programa de hoje temos dois convidados muito, mas muito especial. Convidados esses que já são conhecidos por parte de vós. E hoje nós temos dois e em que nós estaremos estudando esse tema que ali nós falamos. E um dos nossos convidados é o nosso irmão Emílio Muteca. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado. E também temos nosso irmão Elias. Obrigado. Então, já... profeta. Certo, Elias, o profeta. Sim. Ok. Bom, nosso irmão Emílio Muteca, já conhecido, né, por parte de vós, e já faz parte do nosso programa de podcast passado, que é sobre a Idade Média, o tipo e antitipo. E já o nosso irmão Elias também esteve no nosso programa do podcast passado, em que gravamos mesmo um tema, qual é o mesmo? A tremenda profecia de Ezequiel 9. Certo, a tremenda profecia de Ezequiel 9. Então, se você ainda não tivesse o privilégio de assistir esses vídeos, o link estará ali na descrição desse vídeo, então procure assistir esses vídeos porque são de caráter muito importante. Então, se você também não é inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever, partilhar nossos vídeos, dar o teu joinha e comentar também. Nós assim ficaremos mais gratos e assim o YouTube também estará recomendando nossos vídeos para mais pessoas. Então, nós estaremos entrando naquilo que é o nosso tema. A última geração e os 144 mil. Queremos já lançar a palavra para nosso irmão Emílio Muteca, né? Bom, nosso irmão Emílio, qual é mais ou menos, né, as evidências bíblicas, né, que nós temos de que realmente estamos vivendo na última geração? Porque o que tem se ouvido é que estamos vivendo na última geração, no fim dos tempos, mas qual é a prova que nós temos de que realmente estamos na última geração? Gostaria de apresentar alguns aspectos no livro de Mateus. Ok. Veamos as nossas escrituras no livro de Mateus, capítulo 24. Ok. Partindo do versículo 10, diz-nos que neste tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Ok. Esta passagem bíblica, fazendo um contato, uma ligação direta com o capítulo 3 de 1 Timóteos. Vamos para lá. Vamos para Timóteos. Melhor, 2 Timóteos. 2 Timóteos, capítulo 3, partindo do versículo 1, diz-nos que sabe, porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Certo. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Estes textos, esses versículos bíblicos lidos, mostram-nos uma evidência clara de que estamos propriamente na última geração. Ok. Pelo facto de vermos algumas descrições específicas, Ok. exemplo, bem no início, o título, não é? Vemos extrema corrupção nos últimos tempos. Ok. Então, vemos ali uma descrição apontando para os últimos tempos. Ok, os últimos tempos. Certo. E especificamente os últimos tempos, do tempo do fim, Ok. de 1798 Ok. para cá. Ok. Então, nós conseguimos compreender que
é uma alerta. Uhum. É uma alerta que o Senhor faz-nos, tanto em Mateus como a Timóteos, por meio de Paulo, para que possamos nos manter despertos, firmes, porque está breve a nossa redenção. Então podemos dizer que, juntando dois textos, tanto quanto de Mateus, tanto quanto de 2 Timóteo, podemos dizer que o surgimento de falsos profetas, o amor de muitos se esfriando, o aumento das iniquidades, e aqui em 2 Timóteo, que haverá homens amantes de si mesmo, todas essas descrições que os textos foi apresentando são sinais de que realmente estamos no tempo do fim, certo, na última geração, é isso. Certo. Então, quer dizer, se nós estamos olhando isso pelo nosso mundo, à nossa volta, e esses acontecimentos são constantes, é mais uma evidência de que realmente estamos vivendo na última geração. Certo. Então, qual é mais ou menos, né, nosso irmão Elias, o atual estado do mundo? Como é que o mundo hoje se encontra, mais ou menos, num panorama bíblico, né, na visão bíblica? Bom, na visão bíblica, né? Sim. Nós temos muitas e muitas referências. Uma delas é o que nosso irmão Emílio Muteca já leu, Mateus capítulo 24, Sim. onde Deus descreve a condição do mundo atual, né? Que haveria guerras, terremotos, fomes, epidemias. Mas Jesus depois, né? Ele traz aqui um elemento fundamental. Vamos abrir mesmo Mateus capítulo 24, onde ele diz que e o amor de muitos esfriará. Sim, sim. Né? Vamos só aqui abrir Mateus capítulo 24. Esse é um dos sinais, né, que a gente vai conseguir, né? Deixa-me aqui ver, o versículo 12 diz que e por se multiplicar a iniquidade, que nesse caso o pecado, o pecado é a transgressão da lei, e iniquidade é a mesma coisa. Então diz que, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas isso aplicando-se aos últimos dias. Agora, eu penso que não preciso criar, né, muitas recolhas de dados ou fazer muitos, né, fazer uma recolha de dados assim extensiva para mostrar que o estado atual do nosso mundo é um mundo corrupto, cheio de maldade. Há muita prostituição, vingança, assassinato, mentira. Quer dizer, é só você ligar a TV. É só você entrar para as mídias ou para as redes sociais e você vai ver a completa... Ou seja, você vai ver muita iniquidade, muita maldade. E isso é um dos eventos, um dos sinais claros de que nós estamos nos últimos dias. Então, à luz da Bíblia, é isso que ela nos apresenta. E quando nós olhamos para o estado do mundo, nós não vamos conseguir notar uma diferença, porque está tudo igualzinho. À medida que o tempo passa, nós estamos vendo que o mal está cada vez mais se multiplicando. Então, podemos ver que esse é o atual estado do mundo, o aumento do pecado, da iniquidade. Então, e com esse atual estado do mundo, será que o mundo está preparado para a segunda vinda de Cristo? Não. Não está. Com certeza que não. Porque quando nós vamos para Mateus capítulo 24, nos versos 14, há aqui uma profecia que diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Veja, no verso 12 diz que a iniquidade vai se multiplicar e diz que o amor de muito vai esfriar. E por causa desta condição, há a necessidade de se pregar o evangelho eterno para que Cristo venha e encontre pelo menos um povo pronto a recebê-lo. Então, sem a pregação deste evangelho eterno, o mundo não estará em condições de receber o nosso Salvador. Quer dizer, embora nem todos vão recebê-lo, mas existem os sinceros. Só que esses sinceros estão enganados e precisam ser despertados. E como é que eles vão ser despertados? Pela pregação do evangelho eterno. Amém. Então o mundo não está preparado para a segunda vinda de Cristo. Então, de acordo aqui com o texto que foi lido, que existe um evangelho que deve ser pregado para todo mundo, e é neste mundo que não está preparado para a segunda vinda de Cristo. Então, bom, quem são esses que estarão pregando a segunda vinda de Cristo, né? Estarão pregando sobre a volta de Cristo, fé, arrependimento, confissão. Quem são esses que estarão levando o evangelho? Como é que é descrito
na Bíblia, nosso irmão Emílio, quem são esses que estarão pregando o Evangelho? Se abrirmos em Apocalipse capítulo 14, Ok. encontramos lá a questão do Evangelho eterno, conforme estamos frisando a respeito, uma vez em que o mundo encontra-se em uma situação difícil, em uma extrema corrupção. Então, no capítulo 14, o Senhor traz a terapia para o estado atual, para que possamos ser redimidos, para que possamos estar restaurados de uma forma geral. Muito bem, se vermos Apocalipse capítulo 14, partindo do versículo 6, diz-nos que e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, tribo, língua e povo. É-nos apresentado o Evangelho eterno pelo fato de que o profeta Isaías, no seu capítulo 9, descreve Cristo como sendo eterno, o Pai da eternidade. Ou seja, o Evangelho em que Cristo é o centro, por meio dele temos a nossa redenção, e vimos isto sendo demonstrado bem no início, quando Adão e Eva haviam cometido a primeira transgressão. Foi necessário que se fizesse o sacrifício e se pegasse as vestes do animal para que se vestisse Adão e Eva. Foi a representação de que nós seríamos salvos pela justiça de Cristo Jesus. Precisamos vestir as vestes de Cristo Jesus. E nós apresentamos esta mesma veste de justiça por meio das obras que estaremos mostrando como resposta da gratidão à justiça que Cristo prestaria à lei. Então nós conseguimos ver que o Evangelho a ser pregado, o Evangelho eterno, é apresentando Cristo Jesus como o Messias prometido no Antigo Testamento. É de apresentarmos Cristo Jesus como sendo o libertador. É de apresentarmos Cristo Jesus como sendo o centro do Evangelho. Paulo traz Cristo como sendo o centro do Evangelho. Então, não apenas reconhecermos Cristo Jesus como um profeta, como um mensageiro, mas como sendo o Filho amado do Pai, para poder nos remir. Então, apresentando Cristo Jesus como sendo Emmanuel, não é? Deus conosco. Então, é este Evangelho que nós precisamos. Que o mundo precisa. Que o mundo precisa, porque nós, humanos, recebendo essas boas novas, que apesar das transgressões que nós temos cometido, o Senhor ainda nos convida para que o recebamos em espírito e em verdade. E não há de deixar-nos tal como estamos, mas irá de transformar as nossas vidas dia a cada dia, até atingirmos a perfeição do caráter que devemos manifestar como cristãos. Então este é o Evangelho que precisamos apresentar. Nós temos visto que, aqui o Apocalipse está a descrever 3 anjos, pregando esse Evangelho eterno. E sabemos que esses anjos não são literais, mas são descritos o povo de Deus. Mas também nós temos aprendido que na última geração muitos acontecimentos terão lugar. E o mundo nos revela que as nações estão iradas. Os homens, os políticos estão preparando os seus acontecimentos, os seus decretos. Então é necessário que haja realmente um povo de Deus também preparado para esses eventos, certo? Então, qual é a elite que Deus está preparando para a última grande geração, a nossa geração? Porque Deus precisa ter um povo que lhe represente, certo? Uma classe dos demais. Alguém que, aqui é descrito aqueles que vão pregando a mensagem, realmente. Então, irmão Elias, qual é mais ou menos esse povo que Deus está preparando para a última geração, a nossa? Bom, a Apocalipse 7 responde. Apocalipse 7. No versículo 1, a partir dos versos 1 diz assim. E depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, que são os 4 pontos cardeais, de uma forma simbólica, retendo os 4 ventos da terra. E nós já tivemos o estudo passado em Ellen White, em Testemunhos para a Igreja, volume 5, ela define que esses 4 ventos simbolizam o decreto dominical, de uma forma resumida. Diz que
para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E no verso 2 diz que, e vi outro anjo que subiu da banda do sol, nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, verso 3, dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos assinalados nas suas testas, né? O assinalamento vai ser nas testas, os servos do nosso Deus. Veja, os que vão ser assinalados são servos do nosso Deus. E verso 4 responde, e ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, no estudo passado, nós já entendemos que os 4 ventos simbolizam o decreto dominical. E o decreto dominical não vai sair enquanto Deus não preparar um povo que vai enfrentar esse mesmo decreto. E esse povo, aqui em Apocalipse 7, identifica ele como os 144 mil. Eles são de Israel. E nós entendemos de uma forma clara que Israel, nos dias de hoje, é a igreja adventista do 7º dia. Eles vão ser retirados da igreja adventista do 7º dia. Atenção, eles não vão ser os únicos a serem assinalados ou selados. Mas esse é um grupo especial. Porque é 12 mil de cada tribo, e o número 12 é o número de liderança, conforme já entendemos no estudo passado. Mas nós encontramos uma característica fundamental deles, que está em Apocalipse no capítulo 14, nos versículos 1. Diz assim, e olhei, e eis que estava o Cordeiro, que é Jesus, né? Quando nós vamos para João, capítulo 1, versículos 29, João diz que és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aplicando-se a Jesus. Diz assim, e olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte de Sião, e com ele 144 mil, que, veja aqui, 144 mil, que nas suas testas tinham escrito o nome dele e do seu pai. Apocalipse 6 diz que eles vão ser assinalados aonde? Na testa. E aqui, o capítulo 14 diz que na testa dos 144 mil tem o nome de quem? Do Cordeiro, Jesus, e do Pai. E nós na Bíblia, à luz da palavra, nós entendemos que o nome reflete o quê? O caráter de uma pessoa. Em outras palavras, os 144 mil, eles têm o caráter de Deus. Eles não pregam mentira, porque quando nós vamos para os versículos 5, diz assim, e na sua boca não se achou engano. Engano. E a boca fala do que está cheio o quê? O coração, ou seja, a mente. Então, esses 144 mil, eles vão pregar o evangelho eterno da sua boca. Por isso é que nos capítulos 14 até os versos 5, nós vemos este grupo especial. E nos versos 6 até o verso 13, nós vemos a mensagem que eles vão pregar. Que é as 3 mensagens angélicas. Claro, elas já foram pregadas, ou já estão sendo pregadas desde 1844, mas a serva do Senhor, em primeiros escritos, ela explica que essas 3 mensagens devem ser pregadas com maior força e com maior poder, e teremos também a mensagem do 4º anjo que vem para dar força e poder à 3ª mensagem angélica. Então é este grupo, é essa, vamos dizer assim, tropa de elite que Deus está a preparar, enquanto ou quando o número 66 sair, né, o 666, 666 sair, quando a besta estabelecer o seu número, Deus também terá o seu número. E esse número é os 144 mil. Certo. Então, deixa eu ver se tu percebeu o assunto, né? Então, os 144 mil é a elite que Deus vai levantar na última geração, certo? Com certeza. E essa elite ali terá um caráter de Deus, né, refletido na sua vida, diariamente, em que aqui o texto sagrado diz que não se achará engano na sua boca, quer dizer que pelo falar não vão mentir, vão falar a verdade, e também as suas pregações serão de verdade, Então, e esse povo ali que Deus está preparando, né, estará pregando as 3 mensagens angélicas, né, levando a mensagem para o mundo, pois o atual estado do mundo não está preparado para a segunda vinda de Cristo. Então, essa elite estará dando uma mensagem para que o mundo se prepare, é isso?
Sei qual é o teu comentário, irmão Emílio, a respeito. Indo especificamente para o versículo número 1 do capítulo 7, Ok. que diz-nos que depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, Ok. para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Ok. Muito bem, ali nós conseguimos compreender o quão Deus é lógico, o quanto o Senhor procura sempre avisar aos seus soldados o término da batalha. Ok. Nós conseguimos ver o Senhor a estabelecer um alerta, não é? De que, pese embora o planeta Terra encontra-se em uma extrema corrupção, em função da crise intelectual, da crise espiritual, muitas das vezes nós não temos tido o hábito de estudarmos a fundo a palavra de Deus. E por não estudarmos a fundo a palavra de Deus, temos tido dificuldades, temos sido enganados. Então, o Senhor traz aqui o seu número, o seu povo específico, os 144 mil, para que tragam a primeira, segunda e terceira mensagem angélica, juntamente com a força da mensagem de justiça pela fé, tornando claro de que nós somos salvos pela obediência que Cristo Jesus prestou à lei. Quero dar um exemplo, é um exemplo que tenho dado com muita frequência. O que Cristo fez é como se nós estivéssemos sendo condenados num tribunal, sendo nós justos, não é? Réu de juízo e condenados. Pega-se isso. Condenado à pena de morte. Porque nós somos transgressores. Sim, dá-lhe. Porém, Cristo, olhando a situação, a nossa triste realidade, levanta-se e diz que por favor, eu vou morrer em prol deste réu. Eu hei de pagar a culpa deste réu. Então, nós precisamos dar uma resposta a esta situação. Nós precisamos reagir. Um amor, qual seria a minha reação? Eu, como digno de ser julgado, ser penalizado e morto, e alguém levanta-se para poder pagar a minha culpa. É claro que eu apresentaria uma conduta diferente em função da conduta que possuía anteriormente. Então, o mundo encontra-se nesta situação. E Cristo Jesus é aquele que levanta-se para poder nos redimir. E nós precisamos despertar porque já estamos mesmo nos últimos momentos da história da Terra. E convém que aceitemos, convém que mudemos de vida. Então, nós conseguimos ver que este anjo que vem para reter os demais anjos dos 4 pontos da terra, porque essa mesma divisão é semelhante com a divisão do capítulo 11 do Apocalipse. Norte, sul, este, oeste. Pese embora não tanto no contexto geográfico, mas é uma situação que é o planeta Terra no seu todo. Então, nós conseguimos ver, conforme é nos descrito a respeito do decreto dominical, que sendo a imposição obrigatória do domingo como lei, partindo dos Estados Unidos, razão pela qual nós vemos sempre a Terra como sendo o ponto inicial. Terra, 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 terra. Sempre estas situações dá-se o seu início nos Estados Unidos. Vai abrangindo o mar, tribo, povos e línguas. Porque nós conseguimos ver no capítulo 17 do Apocalipse, no seu versículo 15, que o mar vai representar povo, tribos, nações e línguas. Então nós precisamos nos aprontar para nos encontrarmos com o Senhor. Precisamos rever as nossas vidas espirituais, porque está bem próximo a nossa redenção. Sim. Bom, então, se os 144 mil é a elite de Deus, né? Eu, mais ou menos tenho uma questão. Quem são realmente os 144 mil? Porque talvez há quem não perceba, ele sempre ouve falar 144 mil, 144 mil. Então, numa forma assim clara e mais específica, quem são realmente os 144 mil? Por que Deus vai levantar esse grupo seleto? Será que
os 144 mil, bom, eu vou perceber, não, os irmãos 144 mil, eu não sou. Eu também quero fazer parte dos 144 mil. Como fazer parte desse grupo? Então, quem são realmente os 144 mil e quem são aqueles que farão parte dos 144 mil? Podemos começar com o nosso irmão Elias. Ok. Certo. Bom, Apocalipse 7 já responde. Ok. No verso 4 diz assim: E ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Ok. Então a Bíblia os identifica eles como filhos das tribos de Israel. Ok. E o Israel, nos dias de hoje, Sim. é a igreja adventista do sétimo dia. Ok. Mas agora, será que eu, por minha livre e espontânea vontade, posso ser, ou desejar, ou posso escolher ou determinar ser um dos 144 mil? Ok. Para isso, nós vamos ver alguma referência da serva do Senhor. Por exemplo, o livro Maranatas, página 244, diz assim: Esforcemo-nos com todo o poder que Deus nos deu para estarmos entre os 144 mil. Veja que a palavra estar entre não significa ser um deles. Mas o apelo da serva do Senhor é: esforcemo-nos com todo o poder para estarmos entre os 144 mil. Ok. Alguém vai perguntar, como assim? O livro Mensagens Escolhidas, volume 1, na página 174, vai ampliar essa ideia. Ok. Diz assim: Cristo diz que haverá na igreja pessoas que apresentarão fábulas e suposições. Ok. Quando Deus deu verdades grandes, inspiradoras e de modo a enobrecer, as quais devem ser sempre conservadas no tesouro da memória. Agora veja aqui o conselho dela. Quando os homens apanham esta e aquela teoria, veja a teoria, quando são curiosos, essa palavra é importante, quando são curiosos de saber alguma coisa que não lhes é necessário saber, Deus não os está conduzindo. Eu penso que até aqui está claro. Ela está a dizer, aqueles que são curiosos em querer saber uma coisa que Deus não revelou, e ela fala de forma clara que Deus não está a conduzir este povo. Ok. Nós vamos continuar, diz assim: não é plano dele que seu povo, veja aqui, seu povo, apresente alguma coisa que eles suponhem, a qual não é ensinada na palavra de Deus. Agora ela vai explicar que coisa é essa, ou uma dessas coisas. Diz assim: não é, deixa-me aqui pegar, ok. Não é sua vontade que eles se metam em discussões acerca de questões que os não ajudam espiritualmente, tais como, que pessoas vão constituir os 144 mil. Ok. Agora ela termina. Isto, aqueles que forem os eleitos de Deus, hão de, sem dúvida, saber em breve. Então, a pergunta: quem é que será ou vai fazer parte de um dos 144 mil é irrelevante no exato momento, à luz do conselho da serva do Senhor. Ok. Ela diz que os que forem eleitos para serem um dos 144 mil, agora perceba, quando ela diz os que forem eleitos, de uma forma indireta vai existir aqueles que não vão ser eleitos. Ok. Então, quando o tempo estabelecido para que os 144 mil sejam revelados, haverá uns que não estarão entre os 144 mil. Ou seja, que não serão um dos 144 mil, mas estarão entre eles. Não sei se até aqui está claro. Então, os que vão ser, ou aqueles que serão eleitos por Deus para fazerem parte dos 144 mil, nós não sabemos. Apenas devemos estudar a palavra, viver de acordo à vontade do Senhor, desenvolvermos o caráter de Cristo, e no momento certo, o próprio Cristo vai dizer quem é ou quais são os que serão os 144 mil. E se calhar, para deixar um pouquinho claro, é que a serva do Senhor em Testemunhos para Ministros, na página 445, ela diz assim: esse selamento dos servos de Deus
é o mesmo que foi mostrado em visão a Ezequiel. Ok. João também fora testemunha dessa tão assustadora revelação. Então, Ezequiel capítulos 9 e Apocalipse capítulos 7 são a mesma visão. Ok. E como Ezequiel capítulos 9 ainda não aconteceu, então é imprudente dizer assim, não, olha, eu estou a ver que o irmão Emílio Mutecas é um grande estudioso e ele vai ser um dos 144 mil. Não, Ok. não posso afirmar isso. Eu não posso dizer que não, eu vou ser um dos 144 mil. Não, o conselho, a recomendação é para mim me esforçar para estar entre eles, Ok. não para ser um deles, porque a eleição deles é uma prerrogativa divina. Ok. Mas nós podemos sim ter o privilégio de ser um deles ou de estar entre eles. O mais importante é vivermos à luz que Deus nos dá, Ok. obedecendo e dando um testemunho para a honra e glória do seu santo nome. Então, está claro de que não soubemos quem são aqueles que farão parte dos 144 mil, né? De acordo com a luz. Sim. E que aqueles que farão parte em breve saberão, porque Deus assim vai revelar para eles, ok. Então somente devemos nos esforçar para fazer parte, estar entre os 144 mil, ou pela nossa vida, nossa conduta, Deus pode nos eleger para ser dos 144 mil, né? Conforme Ele bem aprova. Então, qual é o teu comentário, irmão Emílio, quanto a respeito, né, do assunto? Nós conseguimos ver especificamente que os 144 mil acarretam consigo a primeira mensagem angélica, Ok. que leva-nos dizendo que temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Ok. Estamos nos remetendo ao juízo que o profeta Daniel especifica no capítulo 9, como resposta da questão do capítulo 8, no versículo 14, que mostra-nos que até quando é que o santuário seria purificado. E ele nos dá a resposta de que até 2.300 tardes e manhã o santuário será purificado. Ok. Então nós vamos compreender que a purificação do santuário, já que em Hebreus Paulo mostra-nos de que o santuário não é uma referência ao santuário levítico, terrestre, mas celeste, é o processo de purificação que Cristo faz nos céus e manifestado na nossa vida, no nosso caráter. Então, os 144 mil acarretam consigo a mensagem da vitória sobre o pecado. Porque Romanos capítulo 7 é-nos apresentado o contexto de Paulo na sua vida, quando não haverá compreendido na sua eficiência a vitória sobre o pecado. Mais tarde ele compreendeu e haverá dito que tudo é possível naquele que crê. Ok. Quando cremos que é possível Cristo tornar-nos uma criatura nova, porque cremos, temos aquela fé. A fé é um dom que o Espírito Santo concede-nos. Nós não temos. No Apocalipse, nós vamos conseguir compreender que requer-se que os 144 mil tenham a fé de Jesus. Ok. Então, nós precisamos suplicar. Gálatas capítulo 5, versículo 22 adiante, traz-nos a fé como um dom, como uma prenda que o Espírito Santo concede aos que hão de constituir os 144 mil. Ok. Então, convém que nós supliquemos aquela fé. Para quê? Para que, uma vez convertido em Cristo Jesus, porque eu, tu, o irmão aqui e o nosso telespectador, não fomos longe demais. Temos tido uma vida de constantes lutas e dificuldades, mas Deus ainda nos faz o convite por meio da morte de Cristo Jesus para que sejamos salvos. E chama-nos não que permaneçamos tal como estamos, mas há de transformar a nossa vida todos os dias. Não vivendo os mesmos pecados, mas tendo uma vitória plena. Paulo, Romanos 7, traz-nos uma experiência de alguém que continuamente vai vivendo na transgressão da lei. Mas é-nos dada a resposta no capítulo 8, versículo 1. Diz-nos que, para poder clarear, vou iniciar no último versículo do capítulo 7. Diz-nos que dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo
Com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Então Paulo traz-nos um conflito. Por quê? Porque nós temos uma natureza humana pecaminosa, Ok. porque a carne é fraca. Mas não ficamos por ali, razão pela qual os 144.000 acarretam consigo a mensagem da vitória sobre todo o pecado. Ok. Porque tudo é possível naquele que crê. Não apenas vencer uma espécie ou uma semelhança de pecado, mas é uma vitória completa. E nos dá a resposta, Romanos 8, versículo 1. Porque agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ok. Então é nos apresentado que se o objetivo de Cristo Jesus é que sejamos tornados criaturas novas, é mesmo que andemos em novidade de vida. Ok. Então, convém que nós supliquemos aquela fé, convém que nós clamemos a Deus para que nos ajude a andarmos em novidade de vida. E na medida que estivermos andando em novidade de vida, teremos a característica descrita sobre os 144.000, que neles não achou-se engano, porque somos charás de Cristo, somos cristãos. Então, temos ali a responsabilidade de receber este evangelho que vem do anjo que vai retendo os 4 ventos. Amém. Irmão Elias, pode contar para a gente qual é a importância de estudar sobre os 144.000? Porque, veja só, nós estamos vivendo na última geração, né? De acordo aqui que estamos estudando à luz da Bíblia do Espírito de Profecia. E vendo na última geração, eu sou cristão. O irmão é cristão, aqui o irmão também é cristão. Então, nós estamos preocupados com os eventos que estão acontecendo na última geração. E nós, sendo cristãos, estamos preocupados com a nossa salvação. Estamos estudando que Deus, nos últimos dias, terá um povo que vai lhe representar. E nós, como cristãos, não queremos ficar de fora desse povo, certo? Então, estamos estudando esses assuntos para nós saber como fazer parte do povo de Deus. Se nós não ser dos 144.000, pelo menos está entre eles, certo? Então, qual é a relevância que tem de estudar sobre os 144.000? Bom, eu vou repetir a nota do Testemunhos para Ministro na página 445. Ok. Diz assim: esse selamento dos servos de Deus é o mesmo que foi mostrado em visão a Ezequiel. Ok. João também fora testemunha dessa tão assustadora, veja aqui essa palavra, Sim, assustadora revelação. Ok. Só que quando você vai para Apocalipse 7, você não vai ver nada de assustador no selamento dos 144.000. Ok. Mas quando você vai para Ezequiel, aí você vai ver que coisa assustadora é essa. Ok. Agora, para quem ainda não leu, se o telespectador ainda não leu Ezequiel capítulo 9, por favor, leia. Agora, a serva do Senhor diz assim, no livro Manuscript Release, ou Manuscritos Inéditos, volume 1, na página 260. Ela diz assim: estudai o 9º capítulo de Ezequiel, porque estas palavras se cumprirão literalmente. Então, ainda que você não seja parte dos 144.000, você deve perceber que os 144.000 vão surgir em resultado da purificação da igreja. E a igreja vai ser purificada por meio do evento que está em Ezequiel capítulos 9. E esse que está em Ezequiel capítulos 9 não se aplica apenas a um pequeno grupo, mas a todos. A igreja do ponto de vista geral. E aqueles que não forem protegidos por Deus, quando os 5 anjos com armas destruidoras nas mãos saírem, esses vão ser destruídos. Então, a importância de estudarmos sobre esse assunto está aí. Porque temos Ezequiel capítulo 9 que vai se cumprir de forma literal na igreja. A igreja, os irmãos sabem qual é a condição da igreja hoje. Os irmãos sabem que é uma condição triste, deplorável. A corrupção está no nosso meio, o mundanismo cada vez mais está a se multiplicar. E humanamente falando, nós somos impotentes de deter esta onda. Então, se a igreja continuar do jeito em que ela está, será que ela vai estar em condições de dar o alto clamor? Não estará. Então Deus vai ter que fazer uma obra que é a sacudidura. E Amós 9, nos versículos 9 e 10, mostra que sacudidura é esta, que obra é esta. Que vai existir sim
uma destruição dentro do Israel do Senhor. E quando existir uma destruição, uma purificação, haverá ali dois grupos. Haverá o grupo que estará com os 144 mil e haverá o grupo que será os 144 mil. Então, essa a importância de nós estudarmos sobre este assunto. Os 144 então, mil. sim, porque Ezequiel 9 vem aí. A igreja vai ser purificada. E né, para quem ainda não estudou sobre esse assunto, Ezequiel 9 é o início do juízo dos vivos. E Pedro, né, em 1 Pedro 4, verso 17, diz que o juízo começa onde? Pela casa de Deus. Nós seremos os primeiros. A serva do Senhor, no livro Grande Conflito, diz que o juízo é para o povo de Deus. O juízo dos mortos. E quem me garante que o juízo dos vivos também não vai ser para o povo de Deus? O juízo começa com o povo de Deus. Os que devem ser julgados na fase dos mortos, esse julgamento é para o povo de Deus. Aqueles que morreram, desde Adão até os dias de hoje. E o juízo dos vivos também primeiro vai começar com quem? Com o povo de Deus, com a sua igreja. Depois da igreja for julgada, aí sim, o juízo vai se estender para os que estão em Babilônia. Por isso é que o tempo de graça para os irmãos, que somos adventistas, não termina no mesmo momento que os que estão lá em Babilônia. Primeiro termina aqui comigo, porque eu já conheço as 3 mensagens angélicas. Depois do meu tempo de graça terminar, aí o Senhor vem, levanta-se, purifica a sua igreja. Dessa purificação resulta um grupo, que é os 144 mil, que vai ser a liderança da igreja durante o alto clamor. Não estarão sozinhos, é claro. E esses sairão para dar o alto clamor. Conforme nós poderíamos testificar em Isaías capítulo 66, mas eu creio que depois vai ficar para o final, né? E a gente depois vai ler essa referência. Então estamos aqui estudando aqui. Então o assunto é muito sério, né? É muito sério. Não é um assunto assim pela curiosidade, né? Tentar estudar os 144 mil por simplesmente ser um número assim, mas por ser um assunto muito sério que está envolvido a minha salvação, a minha perdição. É isso. O meu selamento, sendo selado ou não sendo selado. Então, sendo um assunto muito sério, então é a razão que nos faz estudar esse assunto para saber se nós também seremos selados ou não, e qual é a condição para nós ser selados, né? Claro, porque Deus não vai selar você na ignorância. De repente o anjo vem, Abraão, você é um dos 144 mil, 144 mil. Mas o que é isso? Percebes, né? Sim. Então nós temos que entender esse assunto. O Emílio tem que entender. Porque ele tem que saber quem são os 144 mil, qual é a sua missão. Porque se o chamado vier, Emílio, você vai ser um dos 144 mil. Mas o Emílio não sabe nada sobre ele não vai ficar... Mas 140, o que é isso? O que eles vão fazer? Por isso é que aquilo que o irmão Emílio disse, primeiro vem a preparação, a mensagem para nos instruir, de maneiras que quando o momento chegar, nós já estamos prontos. Faz-se o soldado não é no tempo de guerra, é no tempo de paz, certo? Né? No tempo de guerra é só já batalhar, disparar. Bom, então falando da missão de 144 mil, né, qual é mais ou menos a missão dos 144 mil, né? Creio que estamos dando assim já, sequência, né? Sim, tocando um pouco ali. Então, qual é o teu comentário a respeito disso, irmão Emílio? A missão dos 144 mil, o que você acha? Os 144 mil possuem uma missão muito ampla. Muito ampla porque o trabalho do resgate de almas, porque perdemos-nos pelo pecado, e Cristo Jesus tem a missão de nos resgatar, e no tempo atual, e especificamente pela mensagem que deve ser acarretada em Apocalipse capítulo 14, versículos 6 a 12. Então nós conseguimos ver que os 144 mil possuem uma missão ampla, e que em certos pontos veremos que alguns pontos bíblicos dos quais devem ser acarretados por todos nós hão de sofrer, não é? Ou ter uma disparidade com os objetivos que as Nações Unidas pretendem alcançar. Vamos lá ver, muito bem no início do capítulo 7, diz-nos que depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos. Nós conseguimos ver que é uma crise global, é uma crise
dominical. A ONU vem procurar estabelecer um ambiente no qual tende a procurar resolver os problemas globais, principalmente quanto à questão climática, porque é uma questão assente nos dias atuais, porém, sendo elas proporcionando uma contraposição aos princípios bíblicos do Criador do céu e da terra, que domina melhor o curso do planeta, porque ele é o Criador. Então, nós conseguimos compreender que a missão é muito ampla. Quero ler uma citação deste material aqui, na página, bem no início, é nos referido, escrito pelo Papa Francisco, não apenas a encíclica Laudato Si, da qual havíamos tido como referência no nosso estudo passado. Hoje trago outra, intitulada Alegrai-vos e exultai. Então, as Nações Unidas são sempre apetrechadas pelas ofertas viradas às cartas encíclicas a serem escritas dentro dos assuntos globais, virado ao clima, entre outros assuntos do tempo atual. E sugere-se bem na página número 5, quanto às propostas para poder regularizar o planeta Terra, para poder estabilizar o planeta Terra, é nos dito que fazer ressoar mais uma vez o chamamento à santidade, procurando encarná-lo no contexto atual, com os seus riscos, desafios e oportunidades, porque o Senhor escolheu cada um de nós. É nos dada uma referência, porém nós não devemos apenas deixá-la em si só. Devemos coligar o pensamento tanto deste material quanto da carta encíclica Laudato Si, que tem o objetivo de estabilizar as situações globais, aprovando-se uma lei global, uma lei dominical, que é o sinal da besta, que a Bíblia já vem advertindo-nos a respeito. Então, nós vamos conseguir compreender que, sendo uma das preocupações que as Nações Unidas possuem para poder estabilizar o curso do planeta Terra nos dias atuais, os 144 mil têm a função de restaurar as antigas veredas, de restaurar os marcos que têm sido pisados desde a Idade Média. Pese embora é nos apresentado de que o povo do Advento vem restaurando esses mesmos marcos desde 1844, porém é nos apresentado que pela missão do quarto anjo, pela missão de se tocar com mais ênfase a mensagem do primeiro, segundo e terceiro anjo, escritos em Apocalipse capítulo 14, devemos restaurar os princípios bíblicos. Devemos procurar estabilizar o planeta Terra sem estabelecer contradição com os princípios bíblicos. Vemos isto a exemplo de Pedro, quando postos entre a espada e a parede pelos responsáveis do Império Romano, haviam-lhes dado uma situação de que importa que obedecessem às leis imperiais romanas, mas via-se que as mesmas estabeleciam um conflito com os princípios bíblicos. Então, os 144 mil cada vez mais aproximam-se a um momento em que as leis mundiais estarão em contraposição às leis bíblicas. E a respeito de Pedro, apresentam-nos a resposta de que entre obedecer a Deus e aos homens, melhor que obedeçamos a Deus do que aos homens. Vendo isso bem no versículo 2 de Apocalipse capítulo 7, diz-nos que e vi outro anjo que subia da banda do sol nascente. Esse sol nascente apega-se a Cristo Jesus. Porque Malaquias capítulo 4, versículo 2 e 3 apresenta-nos Cristo Jesus como sendo o sol da justiça. Então, e diz-nos que tinha o selo do Deus vivo. Qual é o selo do Deus vivo? Ezequiel capítulo 20, bem no seu versículo 12, é nos dito que e também lhes dei aos servos do Senhor, nesse caso,
os meus sábados Ok. para que servissem de sinal entre mim e eles. Certo. Para que soubessem que eu sou o Senhor que os Os santifica. Uhum. Então, se a referência na qual é nos apresentada aqui, pautando por uma santidade, não é? Porque o livro tem o objetivo de levar-nos a uma santidade. Ok. Então, a santidade deve ser dentro dos princípios bíblicos, obedecendo o sinal, o selo de Deus, Ok. que é nos apresentado aqui no capítulo 7, tendo uma observância perfeita da lei de Deus. E na observância perfeita da lei, encontramos a observância do sábado, Ok. porque encontramos especificada em Apocalipse capítulo 14, dizendo que temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, Ok. e temei aquele que fez o céu, a terra, o mar, as fontes das águas e tudo quanto neles existem. Ok. E essa descrição é retirada diretamente de Êxodos 20. Então, vamos ver que se a missão dos 144 mil é restaurar as verdades que têm sido pisadas durante as eras, então, e eles também estarão vivendo essa verdade. E não sei se estou certo, né? Que os 144 mil também vão passar pelo período da angústia, não é isso? Conhecida como angústia de Jacó, é isso? Então, se eles vão passar por esse período, qual será a experiência do povo de Deus na restauração das verdades? Ou quais serão, né, as experiências dos 144 mil na restauração das verdades ou durante o período da angústia? Será que eles não vão pecar? Será que eles não vão desistir para que o número diminua? Ou será que a missão, será que não vão desistir de sua missão? Porque aprendemos aqui que eles têm uma missão. Será que eles não vão desistir de sua missão, irmão Elias? Bom, eu vou ler Ok. aqui Apocalipse 18, versos 1. Diz assim: Ok, 18. E depois destas coisas, Uhum. vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Ok. Então vemos um anjo, e já entendemos que anjo é um mensageiro, Uhum. e esse mensageiro tem uma mensagem. Ele diz que a terra foi iluminada com a glória deste anjo. Uhum. Quando nós vamos para o livro Primeiros Escritos, na página 277, diz assim: Vi então outro poderoso anjo, comissionado para descer à terra, a fim de unir sua voz, veja, ele tem sua voz, com o terceiro anjo e dar poder e força à sua mensagem. Ok. Grande poder e glória foram comunicadas a um anjo, e descendo ele, a terra foi iluminada com a sua glória. Ok. Então nós vemos que esse anjo ele vem para dar poder e força à terceira mensagem angélica. Ele não vem para tirar o povo da terceira mensagem angélica. Ele vem para se unir Ok. e dar poder e força. Ok. Agora, na mesma página diz assim: esta mensagem pareceu ser adicional à terceira mensagem angélica. Ok. Isso nos mostra que a mensagem do quarto anjo traz, ou seja, é uma mensagem diferente da primeira, segunda e terceira, mas que vem com o objetivo de adicionar, de complementar e de dar força e poder à terceira mensagem angélica. Ok. Agora, alguém poderá perguntar quando é que essa mensagem chegou? Ellen White, em Mensagens Escolhidas, volume 1, na página 362, diz assim: o tempo de prova está exatamente diante de nós, Ok. pois o alto clamor do terceiro anjo já começou Ok. na revelação da justiça de Cristo, Ok. o Redentor que perdoa os pecados. Ok. Agora veja como é que ela termina. Este é o princípio, veja a palavra, é o princípio da luz do anjo cuja glória há de encher a terra. Então a mensagem de John Z. Wagner, que trouxeram a mensagem da justificação pela fé, era o princípio Ok. da luz do anjo que iria iluminar o quê? A terra. Ok. O princípio é o complemento, ou seja, é o completo. Ok. Não é o completo. Ok. Quando eu digo, tenho aqui o meu bidão com água, né? Se eu dizer, olha, ele está no princípio, não significa que ele não está cheio. Então, a mensagem de John Z. Wagner, que foi apresentada em 1888, era o princípio da luz cuja glória haveria de iluminar o quê? A terra, Apocalipse 18. Agora, se é o princípio, significa que falta o complemento. Agora, eu não vou entrar aqui nesse detalhe da mensagem do quarto anjo, Sim. Apocalipse 18, mas só para convidar aqui o telespectador para visitar no Facebook a página A Mensagem do Selamento, e poderá encontrar ali mais detalhes. Ok. Mas o que eu queria
falar com isso? A mensagem do anjo do Apocalipse 18 diz que ele vai iluminar toda a terra com a glória de Deus, com a sua glória. E nós vemos o cumprimento desta missão em Isaías 66, nos versos 19, a partir dos versos 19. De lembrar que os 144 mil, eles vão ser assinalados. Mas Isaías 66, verso 19, vai complementar. Diz assim, e porém entre eles um sinal. Um sinal é o mesmo que está em Ezequiel capítulos 9, que está em Apocalipse capítulos 7. Diz assim, e porém entre eles um sinal, e os que deles escaparem, vão escapar o quê? A uma matança, a uma destruição, que está aqui nos versos 15 e 16. Continuando, e porém entre eles um sinal, e os que deles escaparem, enviarei às nações, a Tarsis, Pu, Lude, Frecheiros, a Tubão e Javã, até as ilhas de mais longe, que não ouviram a minha fama, veja, não ouviram a minha fama, nem viram a minha glória. Quem é um anjo cuja glória há de iluminar a terra? É um anjo de Apocalipse que é 18. Então, esses que vão ser assinalados, eles têm a mensagem do quarto anjo, cuja glória há de iluminar a terra, e essa mensagem vem para se unir à terceira mensagem angélica. E eles vão sair em um determinado momento para anunciar essa glória a todas as nações. Daqui, continuando, diz assim, e anunciarão a minha glória entre as nações. O verso 20 diz assim, e trarão todos os vossos irmãos dentre todas as nações. Essa é a grande multidão. Então, os 144 mil, eles têm a glória de Deus, o caráter de Deus, eles saem para dar o alto clamor, levando a mensagem do quarto anjo, do terceiro anjo, unidas, né? Vão pregar essa mensagem, e pregando essa mensagem, eles vão trazer uma grande multidão. Então, a resposta é, será que eles vão desistir da sua missão? Não vão. Jamais. Porque aqui, Isaías 66, ele diz que o resultado da sua pregação é uma grande colheita, um povo inumerável. E Apocalipse 7:9 diz assim, e depois destas coisas, depois do quê? Do selamento dos 144 mil. Depois dos 144 mil serem selados, só que João não explica qual vai ser a missão deles, mas Isaías vem explicar qual vai ser a missão deles. Eles vão anunciar a glória do Senhor, e anunciando a glória do Senhor, vem agora um outro grupo, que é a grande multidão, que está em Apocalipse 7, nos versículos 9. E aliás, Apocalipse 14 também diz que os 144 mil são o quê? As primícias. Olha, primícias vêm de primeiros. Se eu dizer assim, tu és o primeiro, automaticamente estou a dizer que existe um segundo, um terceiro, um quarto. Possivelmente. Mas a Bíblia nos mostra que os 144 mil são os primeiros a serem colhidos, os primeiros a serem selados, e depois deles serem selados, eles sairão para dar o alto clamor, e dando o alto clamor, eles trarão os segundos frutos, que é a grande multidão. Então eles não vão desistir jamais porque serão revestidos da glória de Deus, serão revestidos do poder do Espírito Santo em plenitude para dar o alto clamor. Então, querido amigo, muito embora nós não soubemos quem são aqueles que farão para os 144 mil, mas isso não nos exclui de dar o alto clamor, porque vejamos que a citação aqui que foi feita a referência diz que o alto clamor já começou, certo? E a mensagem ali de Apocalipse capítulo 18 diz que esse anjo estará iluminando todo mundo com a sua glória. Então, o que é mais ou menos a glória de Deus? Como iluminar? A Bíblia nos diz aqui, em João capítulo 15, verso 8, Jesus diz que nisto é glorificado meu Pai, que vos dei muitos frutos. Quer dizer que Deus é glorificado quando nós, seres humanos, produzimos frutos, certo? Então, e a Bíblia vai nos mostrando que esses frutos não são frutos comprados no mercado, ou a pera, essas frutas ali, são frutos, atributos do caráter de Deus. O Mateus 5,16 diz que assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que venham vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. Quer dizer que esses frutos são obras, certo? E as pessoas estarão vendo as nossas boas obras. Quer dizer que o povo de Deus tem obras de caridade, praticar aquilo que é as boas obras. Pois a Bíblia nos diz em Efésios 2:10 que nós fomos chamados para as boas obras. Diz que Jesus, Deus preparou as boas obras para que nós andássemos nela. E essas boas obras, atributos do caráter de Deus, é descrito em Gálatas 5:22, certo? Que são os atributos de Deus, o Espírito Santo, o amor, a paz, a
paciência, benignidade. Então, esses frutos descritos ali é que cada um de nós deve possuir, assim nós estaremos dando o alto clamor, tanto quanto pelas nossas boas obras, o nosso caráter, a nossa vivência, e tanto quanto também abrindo nossa própria boca para tocando a trombeta, certo? Sim, mas deixa-me só fazer aqui um acréscimo. Ok. Aqui a glória de Deus que vai ser anunciada não será simplesmente os frutos em questão de caráter. Sim, sim. Porque a serva do Senhor diz assim no livro Profetas e Reis, na página 725, né? Ok. Diz assim, revestida da armadura da justiça de Cristo, né? A justiça de Cristo, Sim. que o irmão Emílio Muteca é perito nessa área, né? O caráter de Cristo, diz assim, né? Revestida da armadura da justiça de Cristo, a igreja deve entrar em seu conflito final. Ok. Formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como um exército em bandeiras. Ok. Deve ela ir a todo mundo vencendo e para vencer. Ok. E mais, no livro Grande Conflito 611 e 612, ou Eventos Finais na página 303, tem aqui uma profecia de suma importância. Ela diz assim, servos de Deus, com o rosto iluminado e a resplandecer de santa consagração, apressar-se-ão de um lugar para o outro para proclamar a mensagem do céu. Amém. Continuando, por milhares de vozes em toda a extensão da terra será dada a advertência, operar-se-ão prodígios e os doentes serão curados e sinais e maravilhas seguirão os crentes. Veja como é que o texto começa. Servos de Deus com o rosto iluminado. Irmãos, o que está para vir no final é uma coisa tremenda que o mundo nunca viu. Nós, a Bíblia nos apresenta um servo de Deus que veio com o rosto iluminado. Quem é? Moisés. Quando as pessoas viram o rosto de Moisés a brilhar, eles temeram. E aqui a serva do Senhor diz que, olha, isso aconteceu com Moisés lá, mas vai acontecer também nos últimos dias. Quando nós estivermos nesse exato momento, sermos revestidos com a glória de Deus, com o poder do Espírito Santo e em santa consagração, eu estarei vendo irmão Emílio a refletir a glória de Deus, seu rosto a brilhar. Estarei vendo irmão Abraão a brilhar. Quer dizer, eu não sei se é alguém que não acredita, porque está escrito. Sim, tá claro. A serva está dizendo que servos de Deus com o rosto iluminado. Vai se operar milagres, prodígios, sinais. Imagina só. José, quando perseguia o exército que estava destruindo Israel, ele disse, sol, detém-se. E o sol parou. Agora, a serva do Senhor diz que, em outras referências, diz que a obra final não terminará com menos poder do que aconteceu no passado. Irmãos, o que eu posso dizer para você, telespectador? O que está para vir é algo maravilhoso. Por isso a serva do Senhor diz que, olha, esforcemo-nos com todo o poder, não é apenas com o poder, mas com todo o poder que Deus nos deu para estarmos entre os 144 mil. Será um grande privilégio ser um dos 144 mil ou de estar entre eles. O que Deus está para fazer, só aqueles que viverem poderão contemplar. Olha, querido amigo, nos aproximamos do tempo do fim, então os eventos referentes aos últimos dias terão seu lugar. E muitos eventos foram profetizados pelos profetas antigos que terão seu lugar exatamente bem diante do nosso tempo e estão se cumprir bem diante dos nossos olhos. Então, como um povo de Deus, somos convidados a estudar sobre os 144 mil, viver as verdades, porque o que ainda estará se cumprindo é algo muito, mas muito maravilhoso. Bom, nós estamos no final do nosso programa e assim queremos dar as últimas considerações. Então, queremos olhar para o nosso irmão Emílio Muteca, né? Qual é o conselho que você deixa para nós, para o nosso irmão que está assistindo do outro lado, né? Da nossa preparação, o que é que nós podemos fazer diante desses todos os acontecimentos? Quais são as últimas palavras que deixa para nós? Desse cenário todo, devemos tomar decisões muito especiais, decisões de extrema importância, decisões que destinarão a nossa vida no céu todo, ou para a vida eterna, ou para a perdição eterna. Precisamos, primeiramente, receber a Cristo Jesus como nosso Criador e Redentor. E uma vez o recebendo, crendo que é possível que Ele possa transformar a minha vida na sua totalidade. Há de tornar-me uma criatura nova. Hei de testemunhar do seu amor, pelo tão grande amor
que Ele tem por mim ao ponto de morrer por mim. Amém. E isso deve se refletir em uma vida em que hei de manifestar o caráter de Deus. Amém. Por isso que os 144 mil acarretam consigo a mensagem do temor a Deus e da glória a Deus. Por quê? Porque vinda é a hora do seu juízo. Por que nos preocuparmos com o juízo de Deus? Devemos, obviamente, nos preocupar com o juízo de Deus, porque diante do juízo de Deus, que deu-se o seu início em 1844, nós não somos julgados segundo a nossa fé. A salvação é pela fé, no sacrifício de Cristo Jesus. É dada de graça, mas o juízo é em função da lei. Ok. Inclusive nos tribunais humanos, nenhum réu é julgado pela sua fé, mas o réu é julgado segundo as suas obras. Ok. Então nós devemos acarretar conosco a fusão da justiça da lei e da justiça da fé, para que o nome de Cristo Jesus seja glorificado. Amém. E o mundo todo consiga compreender o quão Cristo é bondoso e maravilhoso. Amém. Para que as Nações Unidas compreendam que, para que se estabilize o planeta Terra, não é necessariamente que se possa solapar os princípios bíblicos, mas para que voltemos de onde caímos, conforme nos é feita a referência em Apocalipse nas cartas da Ásia. Então, precisamos, com toda a seriedade, tomar uma decisão espiritual, porque estamos vivendo nos últimos tempos da história desta terra. Amém. E como a última geração, precisamos nos aprontar, porque aí vem o noivo. Amém. Então, essas são as últimas considerações do nosso irmão Emílio Muteca. Acreditamos que são palavras inspiracionais em que somos levados a um novo estilo de vida, olhar para Cristo, aquele que foi pendurado na cruz, que hoje está disponível para ajudar todo aquele que nele crê. Então, nosso irmão Elias, quais são as últimas considerações que gostaria de deixar para nosso irmão que está assistindo do outro lado? Bom, eu vou ler aqui a referência de Testemunhos para a Igreja, volume 3, na página 266. Diz assim: o verdadeiro povo de Deus, os que possuem o espírito da obra do Senhor e levam a sério a salvação das pessoas, verá sempre o pecado em seu caráter real maligno. Estarão sempre a favor de lidar de maneira fiel e positiva com os pecados que facilmente assaltam o povo de Deus. Agora, queria chamar aqui a atenção. Em especial, na obra final em favor da igreja, no tempo do selamento dos 144 mil que hão de permanecer irrepreensíveis diante do trono de Deus. Sentirão muito profundamente os erros do professo povo de Deus. Então aqui mostra de uma forma clara que a obra final em favor da igreja é o selamento dos 144 mil. Mas vamos continuar a terminar a leitura. Diz assim: isto é fortemente salientado pela ilustração do profeta, da última obra na figura dos homens com armas destruidoras na mão. Um homem entre eles estava vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cinta. E disse-lhes o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Então, temos aqui dois pontos fundamentais. Ellen White junta Ezequiel capítulos 9 com o selamento dos 144 mil. É a mesma visão. Mas um detalhe, ela diz que esta é a obra final em favor da igreja, não do mundo, em favor da igreja. Agora, irmãos e irmãos, muitas das vezes nós temos a tendência a dizer que não, o decreto dominical vai sair agora veio o ponto tal, Joe Biden é agora, o Donald Trump é agora, o Papa agora. Irmãos, perceba o seguinte: o diabo, para estabelecer o decreto dominical, ele está a depender de Deus. Se Deus não dizer assim, soltem os ventos, que é o decreto dominical, o diabo não vai estabelecer o decreto dominical. E o decreto dominical só será estabelecido depois de Deus selar os 144 mil.
E esses 144 mil, o seu selamento é o mesmo que está em Ezequiel capítulo 9. Então entenda, irmãos, o mais importante para nós agora é estudarmos este assunto, os 144 mil e Ezequiel capítulos 9, porque é a obra final que Deus vai fazer em favor da igreja. E só depois sairemos para dar o alto clamor. Amém. Então que Deus nos venha abençoar com essas palavras tão ricas. Um último comentário. A palavra de Deus nos mostra aqui em Tessalonicenses, dizendo que esta é a vontade de Deus para nós, a nossa santificação. Então que prossigamos em glorificar o nome de Deus por intermédio da nossa santificação, procurando obter vitória sobre todos os pecados, todas as iniquidades, para que possamos ter o selo do Deus vivo. Então que o Senhor nos abençoe. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, partilhar nossos vídeos, porque doravante estaremos gravando outros podcasts de caráter muito importante, estarão enriquecendo tanto quanto a minha vida espiritual, tanto quanto a tua vida espiritual. Então que o Senhor nos abençoe. Amém. 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 Então vamos terminar com uma oração. Então queremos convidar o nosso irmão Emílio Muteca, nos leve em oração. Oremos. Amado e bom Pai que estás no céu, em meio a uma situação triste e crítica em que encontramos-nos, o Senhor havia nos dito que a sua oração é para que não sejamos retirados do mundo, mas para que o Senhor livre-nos das coisas mundanas que tendem a corromper-nos nesse caso. Então pedimos, ó Pai, que queremos tomar parte dos teus servos, queremos tomar parte daquelas pessoas que hão de ser seladas e viver eternamente com o Senhor nas mansões celestiais. Pai, estamos carregados de pecados, mas entregamos-nos a Ti. Hoje, ajude-nos a termos uma decisão racional. Ajude-nos a nos convertermos verdadeiramente em Cristo Jesus e andarmos em novidade de vida. Ajude-nos a termos uma vitória completa. Vença em nós o mal. Que cooperemos com o Pai e que o Espírito Santo nos torne uma criatura nova em Cristo Jesus por amor a Ti. É a nossa oração, suplicamos e pedimos uma bênção especial ao nosso telespectador. Que o Senhor o ajude a caminhar passo a passo até a eternidade. Sejas conosco e nos dê uma vida feliz em Cristo Jesus. Amém. Amém. Amém.